Juntos aqui estamos para seguirmos com o estudo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel. Exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Um dos capítulos mais interessantes nas pesquisas que fazemos da alma é o que enfeixa fatos transcendentes narrados por eminentes psicólogos e relativos à exteriorização da sensibilidade e da motricidade. Esses fenômenos, observados por exigentes magnetizadores, foram estudados com real valor pelo Conde de Rochat e Dr. Baraduc e outros que trouxeram valiosa contribuição para a construção do templo imortalista. Vejamos em que consiste a exteriorização da sensibilidade. Por aplicação de processos magnéticos usado por de Rochat, a sensibilidade do indivíduo se exterioriza, ficando disposta do seguinte modo: fora da pele, a 3 ou 4 centímetros, forma-se uma camada sensível. Em torno desta vai se formando uma série de camadas equidistantes, separadas da primeira por um intervalo de 6 a 7 centímetros e sucedendo-se outras camadas até 2 ou 3 metros. Essas camadas vão se penetrando e entrecruzando sem se modificarem. Se o sono hipnótico se acentua, as camadas sensíveis se condensam desde a terceira ou quarta fase de letargia, sobre dois polos de sensibilidade, situados um à direita e outro à esquerda do indivíduo. Depois, esses dois polos acabam por reunir-se em um só. Desde esse momento, a sensibilidade apreciável do indivíduo se transforma num verdadeiro fantasma, capaz de distanciar-se do corpo carnal, obedecendo à ordem do magnetizador e atravessar obstáculos materiais, observando a referida sensibilidade. Esse, entre aspas, fantasma, bem como as diversas camadas sensíveis, é visto perfeitamente pelos clarividentes, que o descrevem com precisão. Eles notam que a metade direita do corpo lhes parece azul e a metade esquerda avermelhada. Faço eu aqui uma observação. As fotos Kirlian mostram exatamente essa divisão de cores. Continuando. Essa exteriorização é patente, pois, tocando-se com um alfinete à distância em que se acha a exteriorização, o sonâmbulo magnético acusa sentir dor, o que não acontece quando a sensibilidade está localizada no corpo carnal. Sim, porque a pessoa hipnotizada não sente essa picada. As investigações de Reichenbach sobre o eflúvios ópticos vêm a seu turno confirmar a veracidade dessas experiências, assim como os trabalhos do Dr. Baraduc, segundo os quais o eu não está estritamente submisso ao organismo, mas se irradia mais ou menos na sua periferia. Essas experiências podem, sem dúvida, explicar os casos de bicorporeidade ou desdobramento que se tem verificado em todos os tempos nos meios religiosos e profanos. Todos sabem muito bem que um dos casos que ocorreram para a canonização de São Francisco de Sales foi o fato de ter ele, que morava a mais de 200 quilômetros de Roma, assistido em um estado de desdobramento os últimos instantes do Papa, tem sido visto no Vaticano, próximo ao leito mortuário. Seu nome faz parte da ata respectiva. E faço eu aqui uma observação. Não precisa ser santo para isso. Ele foi dado como santo porque era capaz de fazer isso. Mas nos dias de hoje, muitas pessoas têm essa capacidade. Continuando. Citamos esse fato de relance para não lembrar dezenas deles que têm se verificado. Como se vê, pois, a exteriorização da sensibilidade e da motricidade pode efetuar-se por processo magnético ou por processo natural, bem como por autossugestão, o que quer dizer que o ser individual não é produto do trabalho químico das células, mas completamente independente dessa ação orgânica. Nos casos de exteriorização, como dissemos, o corpo permanece completamente insensível, porquanto durar a ação exteriorizante, seja ela natural, como nos casos de sonambulismo e desdobramento espontâneo, seja artificial, como por atuação hipnótica ou de anestésicos, éter ou clorofórmio.
Pode-se retalhar o organismo e nenhum sinal exterior de sensibilidade ele apresenta. Mas cessada a ação, cessa o efeito. A sensibilidade volta novamente e o paciente acusa as dores das picadas dos experimentadores. Esse fato, segundo a observação meticulosa do professor Karl Duprel, seria mais do que suficiente para provar a existência da alma, do núcleo anímico que, em certas e determinadas condições, se exterioriza, levando consigo a sensibilidade, que, no dizer de Claude Bernard, constitui o sinal da vida. E é de ver que, com a retirada da sensibilidade do organismo, ela não se extingue, permanece incólume, tanto assim que reaparece ao cessar a causa da sua anulação, e reaparece tal como era, sem modificação alguma, apresentando a sua absoluta identidade primitiva. E não se diga que essas considerações que fazemos para demonstrar a existência da individualidade independente do seu invólucro carnal seja uma simples dissertação filosófica com pretensão de conclusão científica, porque as experiências de que tratamos obedecem ao mais estrito método experimental. Os fatos, por nós observados, podem ser verificados a qualquer hora. É que a sede de todas as sensações e percepções, muito longe de se encontrar no corpo, tem o seu lugar no perispírito, organismo psíquico que reside à ação da morte e se mantém indestrutível às modificações físico-químicas. Observação. Temos, aqui digo eu, observação de um outro caso de esterilização, registrado e documentado pela Igreja. É o que eu vou narrar aqui, que eu falei lá no começo. Santo Antônio de Pádua. Martinho de Mulhões, pai de Antônio, foi acusado injustamente de assassinato e seria condenado à forca. Frei Antônio foi misteriosamente avisado do perigo que ameaçava seu pai. Imediatamente pediu ao guardião do convento que o deixasse ausentar-se de Pádua por pouco tempo. Assim que foi autorizado, viu-se transportado num instante a Lisboa, indo direto ao tribunal e tomou a defesa do pai. Os juízes ficaram impressionados com o aparecimento daquele inesperado advogado e com a segurança com que ele falava, mas não se convenceram da inocência do réu. Tantas eram as provas que tinha de sua culpa. Falando testemunhas de defesa, Santo Antônio apelou para o depoimento da vítima. Os assistentes, surpresos com a estranha proposta, começaram a rir, mas Frei Antônio insistiu e os juízes, levados pela curiosidade, consentiram que ele chamasse o morto como testemunha de defesa. Chegados à sepultura do falecido, o santo ordenou que abrissem e chamou o cadáver em alta voz, ordenando-lhe em nome de Deus que dissesse aos juízes a verdade sobre o seu assassinato. Imediatamente o morto levantou-se, como se estivesse vivo, e respondeu com voz sonora que Martinho de Bulhões era inocente, que não estava manchado pelo seu sangue. Em seguida, deitou-se na sepultura. Santo Antônio, depois de se despedir do pai, desapareceu. Ficaram os juízes e assistência assombrados com o milagre que acabaram de presenciar. O nobre Martinho de Bulhões, graças ao Santo Filho, teve sua vida salva. Os verdadeiros culpados foram descobertos. Antônio de Pádua nasceu em 1195 em Lisboa e morreu em 1231 em Pádua, aos 36 anos. Temos aqui este caso, referências a outros feitos mediúnicos que não cabem agora ser explanados. E eu esclareço ainda que Antônio vivia lá na Itália, em Pádua, e o pai dele estava sendo processado em Lisboa. Ele não só se desdobrou, como transferiu-se espiritualmente a Lisboa, onde ele se materializou e libertou o pai. Há muitos outros casos, meus amigos. Podem procurar que vocês vão encontrar. Hoje ficamos por aqui e aguardo a todos no nosso próximo capítulo.